Olá, meu nome é Leonardo e você está no canal Matemática ZD. Eu vou apresentar agora para vocês uma questãozinha que caiu no IFMA em 2012, que no enunciado dela é o seguinte: o preço do quilo do feijão era de R$1 em janeiro de 2000 e começou a triplicar a cada 6 meses. O valor do quilo do feijão valerá R$81 em... Bem, gente, essa questão aqui é bem simples. É só a gente precisa entender o significado dessa palavra aqui, triplicar, que significa vezes 3. E aqui o período de tempo. E encontrar em quanto tempo esse valor vai ser R$81. Então, o que a gente precisa fazer? Inicialmente, nós vamos pegar o nosso R$1, que é o valor que estava em 2000. Nós temos R$1 aqui. Vou botar um Rzinho para dizer. Aí vamos aqui. Passou-se 6 meses. Nós vamos pegar esse R$1 e multiplicar por 3. Fazer vezes 3. E assim vai dar 3 vezes 1, R$3. E assim vai acontecer também com o nosso R$3. Nós vamos pegar e multiplicar por 3. Que vai dar R$9 após 6 meses. E aqui também, com 9 a gente vai fazer da mesma forma. Vezes 3 após 6 meses, que a gente vai encontrar 3 vezes 9 vai dar 27. Não, ficou muito feio aqui, deixa eu apagar. Vai ficar R$27. E o R$27 a gente vai, após 6 meses, multiplicar por 3, pelo triplo dele, vezes 3, e vamos encontrar R$81. Beleza. Aí o que acontece? Nós temos que fazer uma observaçãozinha aqui do seguinte. Um ano, ele é igual a 12 meses. Um ano é igual a 12 meses. Então o que a gente tem? A gente tem que 6 meses é a metade de 12 meses, então é a metade de um ano. Então se nós somarmos aqui, o 6 meses mais 6 meses, aqui em cima nós vamos ter um ano. E desse lado aqui, do mesmo modo, vamos ter aqui os 6 meses mais os 6 meses, e aqui em cima nós vamos ter um ano. E o seguinte, se eu fizer um ano mais um ano, eu vou ter aqui 2 anos. 2 anos. Aí você vê a alternativa A, vem aqui e marca, né? Aí só que isso aqui está errado. Por quê? Porque após o valor chegar a R$81, ele vai ainda passar 6 meses. Ele vai passar mais 6 meses. 6 meses. Para que multiplique novamente pelo triplo dele, que vai encontrar um valorzinho aqui x, né? Vai encontrar um valorzinho x, que não é importante no momento. A gente só precisa saber agora que esse valor aqui ele vai passar mais 6 meses e R$81 vai triplicar. Então, durante esses 6 meses aqui, o quilo do feijão continuará valendo R$81. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos perceber que passou-se 2 anos mais 6 meses. Então, nós vamos ter aqui 2 anos mais 6 meses. 6 meses. Só que acontece o seguinte. Nós não temos nenhuma resposta, isso aqui já é a resposta, mas nós não temos nenhuma resposta que esteja escrita dessa forma, 2 anos mais 6 meses. Então, esses 6 meses aqui que a gente tem, esses 6 meses aqui, nós vamos ter que pegar ele e transformar em anos. E é bem simples. Fazendo uma regrinha de 3, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, a gente sabe que um ano equivale a 12 meses. Então, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que 6 meses equivale a x. Como a nossa unidade aqui está em meses, a gente pode cancelar meses com meses. E a gente também pode simplificar o 12
com 6. Então, nossa regra de 3 vai ficar a seguinte, vai ficar 1 ano para x está para 2 sobre 1. Agora a gente faz meio pelos extremos. A gente multiplica esse 1 por esse 1 e o x pelo 2. Vai ficar o seguinte. Vai ficar 2x igual a 1 ano. Agora vai ficar o seguinte também. X, esse 2 que tem aqui no x, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Não é a forma correta de dizer isso, mas é a mais fácil assim de entender, digamos. Então, nosso 6 meses equivale a 1 sobre x, ou 1 sobre 2 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa relação aqui de cima, ela equivale a isso, ó, a 2 anos mais 2 anos mais 1 sobre 2 anos. A gente pode colocar, digamos, eu vou usar essa palavra aqui, mas não seria melhor, digamos assim, colocando esse anos aqui em evidência, esse nome anos em evidência, vamos ter o seguinte, 2 mais 1 sobre 2 anos. Agora, a gente pode transformar isso aqui em número misto. Como é que a gente expressa essa fração em número misto? A gente pega esse valor inteiro, expressa ele um pouquinho maior e coloca dessa forma aqui. Anos. E está aqui nossa resposta. Nossa resposta ela é a letra C. Nossa resposta é a letra C. Aí aqui para aqueles alunos que vão fazer a prova do IFMA e já estão no ensino médio, eles podem fazer da seguinte forma. Eles podem usar o termo geral da PG para resolver isso aqui. A PG, ela pode ser escrita dessa forma assim. AN é igual a 1 vezes uma razão elevado a n menos 1. Então, esse AN, ele é um termo que a gente quer descobrir na nossa sequência. A razão, que é esse aqui, ele é o que sempre vai multiplicar o valor, o nosso primeiro termo. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, o R$1 é o nosso primeiro termo. E multiplicou por 3, aí triplicou, aí o 3 multiplicou por 3 novamente. E a gente vai ter 9 vezes 3, a gente vai ter 27 e assim sucessivamente. Essa razão é esse valor que sempre vai estar multiplicando. E o nosso A1 é o primeiro termo, o nosso N, ele é o termo que a gente... Por exemplo, o A1 é o primeiro termo, então o A2 é o segundo termo. Então, no nosso caso aqui, a gente tem que descobrir qual onde se encontra a posição do valor 81 na nossa sequência. Então, é muito simples. Nós vamos pegar esse 81 aqui, igualar a 1 vezes 3, e eu quero descobrir esse N aqui. Então, o que a gente pode fazer? Após colocar aqui na nossa equação da PG, vamos perceber o seguinte. A gente vai ter que transformar esse 81 na mesma base desse lado aqui, desse segundo membro, que é 3 no caso, porque senão não faz a diferença. Aí nós podemos fazer o seguinte, para transformar isso, eu sei que 3 à quarta equivale a 81. Por quê? Porque 3 à quarta é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso. Então nós vamos pegar e transformar esse 81 aqui, a gente vai expressar nessa segunda forma aqui, ó, que a gente tem 3 elevado à quarta. Tendo 3 elevado à quarta, vamos fazer o seguinte. 1 vezes 3 elevado a n menos 1 vai ficar 3 elevado a n menos 1. Cancelando o 3 com 3, vamos ter 4 igual a n menos 1. O n, eu vou só inverter a posição, né? Vamos ter n4. E esse 1 aqui passa para o outro lado com o sinal trocado, no caso positivo. Se aí está negativo, no positivo fica 1. Então, n é igual a 5. Belezinha. Descobrimos n, agora o que a gente tem?
A gente sabe que como a gente quer descobrir o tempo, a gente vai pegar esses 6 meses que triplica e vamos pegar e multiplicar esses 5 vezes 6 meses. Vamos ter o seguinte: 5 vezes 6 meses. Isso aqui vai ficar igual aqui a 30 meses. 30 meses. Aqui a gente poderia utilizar uma regra de 3, mas eu vou fazer o seguinte: para me transformar esses 30 meses em anos, eu vou pegar esse valor de 30 meses e dividir por 12, porque 12 é igual ao ano. Então eu vou descobrir, após fazer essa divisão, eu vou descobrir o quanto equivale esses 30 meses em anos. Então eu vou pegar 30, dividir por 12. Então vai ter o que? 30 dividido por 12, aqui vai dar 2, vai ficar 24, porque 2 vezes 2, 4, vezes 1, 2 vezes 1, 2, menos, né? Pede um emprestado, aqui fica 6, 2 menos 2 dá 0. Agora a gente pode a vírgula e coloca aqui o 0. 60 dividido por 12 dá 5, e aqui dá 0, beleza. Então aqui nós vamos ter 2,5 anos. Só que também a gente vê que isso aqui não tem lá no nosso gabarito. Então o que a gente pode fazer? Sabendo que 2,5 é igual a 2 mais 0,5 anos, nós vamos ter o seguinte: vamos ter agora que esse 2 mais 0,5, todo mundo sabe que 0,5 é igual a 1 sobre 2. Por quê? 1 dividido por 2 é igual, vamos botar o 0 aqui, a vírgula, e dá 5. Eu só fiz o processo inverso. Agora vamos colocar aqui 1 sobre 2 anos. Agora é só escrever no forma de número misto. O que a gente faz? A gente some com esse sinal positivo, escreve o 2 um pouquinho maior e escreve a fração ao lado. Então vai ficar o seguinte: 2 aqui e um meio do lado, anos. Então nós achamos novamente a nossa alternativa. É isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, curta, deixe seu comentário também, dizendo que pode melhorar, dê uma opinião construtiva, e é isso.